Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, 16ª edição. Esse quadro falo todo sábado das principais notícias da semana. Eu tô gravando num cenário diferente, vocês devem ter reparado. É porque eu tô me mudando pra São Paulo e até meu apartamento ficar pronto, eu tô nesse aqui ainda. Não escolhi o lugar definitivo, então eu tô num lugar zoado. É isso. Mas vamos lá falar as principais notícias para vocês. Então, o Ibovespa fechou em queda pela sexta vez seguida nessa sexta-feira, seguindo o desempenho negativo das bolsas do exterior. Então, as bolsas do mundo inteiro, na verdade, estão fechando em queda desde a treta dos Estados Unidos com o Irã, tá? A última vez que o Brasil tinha fechado seis pregões da bolsa seguidos em queda foi no governo do Temer ainda, em 2017, em setembro de 2017. Nessa semana, o principal índice da B3 recuou 1,93%. Hoje o Ibovespa, ontem no caso, sexta-feira, o Ibovespa teve uma queda de 0,38% e acabou fechando a 115.503 pontos. Então a gente está tendo aí uma leve baixa. Apesar disso, na minha carteira não mudou muita coisa. Não sei na de vocês, se vocês acabaram perdendo uma grana, comenta aí. Pra mim não mudou muito nada, na verdade. Minhas ações acabaram tendo uma variação muito pouquinho para baixo, acho que foi 0,10, 0,15 para baixo. E a maioria das ações, na verdade, está em alta. Teve uma ou duas que acabou puxando para baixo. Comenta aí se você acabou perdendo bastante dinheiro com essa queda. Para mim ainda não interferiu em muita coisa, tá? E agora vamos às principais notícias aqui que tiveram na semana. O Grupo Carrefour comunicou a integração ao índice Bovespa. Então a ação CRFB3, a partir de 6 de janeiro de 2020, elas passam a integrar o índice Bovespa, tá? O Ibov aí. A B3 informou que a nova carteira do Ibov é composta por 73 ativos que representam cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do mercado de capitais brasileiros. A inclusão das ações do Carrefour no índice proporciona maior volume de negociação, além de atrair novos investidores aí. O que acontece? Quando uma ação começa a integrar o índice, é comum que grandes fundos, eu expliquei isso em algum dos vídeos, eu não lembro se foi no 14 ou se foi no 13, que alguns dos fundos comecem a comprar elas, porque são ações de maior volume, então os fundos preferem comprar essas ações que são as mais negociadas. E aí quando a ação passa a integrar, então, o Ibov é comum a gente ver uma altazinha nela. É uma boa notícia que uma ação seja escolhida para integrar o Ibov. Então, se você tem Carrefour na carteira, você deve ficar feliz por causa disso. Então, a Natura informou a renúncia do José Roberto Manuel. Ele renunciou ao cargo de membro do Comitê de Auditoria de Gestão de Riscos e de Finanças. O cargo permanece vago até que seja deliberado pelo Conselho de Administração a nova nomeação. A Natura acabou de adquirir a Avon e as pessoas justamente estão questionando esse movimento desse tanto de aquisições que a Natura tem feito. E aí agora ainda o cara do Comitê de Risco Comitê de Risco e Auditoria acaba pedindo a renúncia. Então, apesar da Natura estar em alta pra caramba, essa é uma notícia que não é tão boa pra Natura, essa renúncia do José Roberto Manuel. A gente sabe que renúncia, na verdade, quando se fala de cargos de altas empresas, na verdade, muitas vezes a própria empresa pede pro cara renunciar para não ficar nem feio para ele e nem feio para a empresa. Então, na verdade, é mais uma colher de chá ali que dão pro executivo do que uma renúncia de fato. Às vezes é uma renúncia real, mas a gente acaba não tendo como saber, porque esse movimento é muito comum das empresas pedirem para um cara renunciar, tá? Então a Gol, GOLL4, atualizou o investidor sobre a expectativa de resultado no quarto trimestre de 2019. Então a receita unitária por passageiro, PRASK, deve ter crescido cerca de 11% no quarto trimestre de 2019 em relação ao mesmo período de 2018, segundo dados preliminares não auditados. Então esses dados ainda não são os definitivos, são aqueles dados preliminares que eles liberam para ir atualizando os investidores do que está rolando, tá? A empresa espera também uma elevação de aproximadamente 11% na receita unitária, o RASK, no trimestre em dezembro na base de ano a ano. No quarto trimestre, a demanda RPK e a oferta RPK devem ter mostrado um aumento de cerca de 6%. A margem de EBITDA calculada foi entre 26% a 27% no período do quarto trimestre de 2019, que refere os últimos 3 meses de 2019. Os custos unitários, excluindo combustíveis, deverão mostrar um declínio de aproximadamente 10% em relação ao quarto trimestre de 2018. Então a gente sabe que apesar desses números terem sido muito positivos, com a treta do Irã com os Estados Unidos, deve ter uma baixa gigante no lucro das companhias aéreas, porque o combustível vai acabar subindo. Então, mesmo que elas estejam com números positivos agora, a tendência é que acabe abaixando nos próximos meses, se o Irã continuar com a tretinha com os Estados Unidos aí. Tá, agora a gente vai para as notícias da Levante Investimentos, que é o patrocinador do canal, e eles têm um e-mail com isso, eles falam semanalmente, diariamente eles enviam vários relatórios para o seu e-mail. Se você quiser, você pode clicar no primeiro link aqui e se cadastrar no relatório da Levante, você vai receber notícias relevantes sobre o mercado financeiro. Todos
os dias no seu e-mail aí. Então a primeira notícia é que o Open Banking é prioridade para o Banco Central. Então eu já fiz um vídeo sobre isso, falando se os bancos realmente vão ser setores perenes no futuro, por causa dessa notícia principalmente. E aí você tem um vídeo que eu dediquei só para isso, mas esse destaque da Levante foi muito interessante. O Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, declarou que o Open Banking é uma prioridade para a instituição. Em linhas gerais, essa medida prevê o compartilhamento de dados entre bancos brasileiros. A ideia é aumentar a competição entre os bancos e assim pressionar os juros cobrados por eles e as taxas a caírem. O Open Banking acirra a disputa no setor bancário ao favorecer bancos digitais e fintechs. As ações dos grandes bancos, como Itaú, BBAS3, BBDC4, SAMB11, reagiram negativamente à notícia. Então é claro que os bancos Itaú, Santander, Banco do Brasil vão reagir negativamente a essa notícia, porque o Open Banking visa obrigar os bancos a permitir esse serviço. Então você vai poder usar só o Open Banking para fazer um TED de um banco para o outro, você vai poder encontrar as melhores taxas, vai ser uma coisa bem complicada aí nesse sentido. Então, como eu já tinha feito um vídeo dedicado só a isso, eu não vou dar tanto destaque para essa notícia aqui, mas você pode clicar aí, eu acho que eu vou colocar o card aqui em cima, dos bancos não serem mais setores perenes, tá? Então, o Pão de Açúcar vai vender a rede de postos de gasolina. O que acontece? O Pão de Açúcar hoje ele tem um monte de rede de postos de gasolina, mas elas não são o foco principal da empresa, elas correspondem hoje a 4% só da receita. Então, a Levante vê isso com bons olhos, essa questão do banco, do Pão de Açúcar, vender esses postos de gasolina deles. O Grupo Pão de Açúcar contratou o Bradesco BBI para efetuar a venda de sua rede de postos de combustíveis, o que pode trazer aproximadamente R$1 bilhão em caixa para a companhia. A rede é composta hoje por 71 postos da bandeira Ipiranga e está majoritariamente no estado de São Paulo, representando menos de 4% da receita líquida total da rede varejista. Então a estratégia de desinvestimento foi vista como muito positiva pela Levante, porque ele vai conseguir focar realmente no fato nas lojas, na rede varejista dele, que são os grandes supermercados que a gente conhece em todas as cidades, e se desfazer um pouco dessa rede de postos que eles têm. Para quem não é de São Paulo, na verdade, você nunca deve ter visto um posto do Pão de Açúcar. Eu nunca vi fora daqui. Eu só vi em São Paulo mesmo. Então você deve estar pensando, mas como assim o Pão de Açúcar tem uns postos de gasolina? Mas ele tem. Em São Paulo ele tem alguns, tinha 71 postos, a maioria está aqui, eu acho que deve ser pelo menos 60 aqui. E ele vai se desfazer desses postos para poder começar a investir mais na rede varejista. Eu vejo isso com bons olhos, acho que a empresa tem que focar mesmo. Se é uma coisa que só corresponde a 4% da receita, não faz tanto sentido manter, já tem esses postos há anos e não está melhorando, não está aumentando, eles não estão investindo mais nisso, então não vejo sentido de fato em manter isso, não faz sentido. A inflação de 2019 superou o centro da meta. O IBGE informou na manhã de sexta-feira que o IPCA ficou em 4,31%, levemente acima dos 4,25%, mas ainda dentro da faixa de tolerância ali, que é de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. A meta de inflação vai de 2,75% a 5,75%. No acumulado de 2018, o IPCA havia sido de 3,75%. O IPCA de dezembro foi de 1,15%. Foi acima de 0,51%, que era o de novembro, que já estava um pouquinho alto. E foi o maior percentual de IPCA já registrado para o mês de dezembro desde 2002, quando a gente teve 2,10% de aumento em dezembro de 2002. Então o IPCA realmente teve uma alavancada bem grande e acabou que por isso que ele passou o centro da meta, porque era realmente muito imprevisível que o IPCA fechasse desse jeito, que a inflação fechasse desse jeito nesse período, tá? Então o governo vai propor um instrumento para conter os preços de combustíveis. Como a gente estava falando da questão dos Estados Unidos e do Irã, que é essa treta que eles têm aí, as maioria das notícias da semana tem a ver com isso, porque é isso que está puxando, né? Isso que está movimentando a Bolsa de Xangai, a nossa e a dos Estados Unidos também. Então o ministro Bento de Albuquerque revelou que irá apresentar um mecanismo para amortecer o impacto de um aumento de preços internacionais do petróleo, tá? A alternativa seria usar arrecadação extra com royalties e participações do petróleo para abastecer um fundo que atenua os riscos de choque. A notícia é positiva para a Petrobras, porque normalmente os governos tentam controlar o preço, obrigando a Petrobras a baixar isso artificialmente. Pelo menos eles tentaram uma estratégia nova agora. Com o mecanismo, a volatilidade e as chances de intervenção na política de preço devem diminuir. Justamente eles não vão interferir nos preços da Petrobras e vão tentar fazer isso por outra via. Vamos ver até onde que eles conseguem fazer isso, porque essa notícia, a questão do petróleo, impacta em várias empresas da Bolsa, e não só nas empresas de postos de combustíveis, de petróleo, tá? Acaba impactando também nas companhias aéreas e etc, como vocês viram aí. Então a Caixa Econômica Federal encaminhou aí o pedido do IPO da subsidiária dela, que é a Caixa Seguridade. É uma notícia ruim para quem tem o Soluções, porque a galera estava esperando a renovação do contrato e tudo, que está parecendo cada vez mais que pode não rolar. Então a Caixa Econômica definiu que qual grupo de bancos vai coordenar o IPO da Caixa Seguridade, que era aguardado para 2019, mas foi adiado para o primeiro trimestre de 2020. O volume de oferta de ações será da ordem de 15 bilhões de reais, conforme duas fontes. A precificação será feita até o fim de março. O investidor com perfil de longo prazo já teria sinalizado uma ordem para ficar com 10% do total dessa oferta. O cara quer comprar 10% do IPO. O assunto será levado ao Conselho de Administração da Caixa nos próximos dias.
A tensão entre o Irã e os Estados Unidos afetou os mercados internacionais. Então, na madrugada de quarta-feira, o Irã lançou os mísseis a 2 bases americanas no Iraque, aumentando a crise entre os dois países. Os investidores reagiram de forma negativa. O petróleo do tipo Brent chegou a subir 4% e foi para 71,75 dólares por barril. O ouro subiu 0,92%. Para quem não sabe, quando o ouro sobe é porque as pessoas estão esperando uma crise, um movimento de crise. Então, o ouro chegou a subir quase 1%, tá, na quarta-feira, e as bolsas asiáticas caíram. O índice Nikkei em Tóquio recuou 1,55 pontos percentuais e em Xangai, na China, fechou em queda de 1,22 pontos percentuais. Os mercados continuarão voláteis no médio prazo com indefinições das tensões, mas nada que crie pânico por hora. É só um movimento normal, realmente, como a gente tem essa instabilidade no mercado e é um mercado muito grande, que a questão do petróleo está ali muito relacionada ao Irã, é comum que isso aconteça enquanto eles continuarem nessa tretinha. Se suavizar, vai voltar ao normal e vai voltar a subir do mesmo jeito que estava, mas enquanto isso não melhorar ou enquanto isso não passar essas tensões, é comum a gente ver os mercados recuando no mundo inteiro e o Ibovespa é uma bolsa mais fraca, assim, então ele acaba sendo puxado junto, porque tem muito investidor externo, tem muito fundo de investimento. Quando eles fazem desinvestimento, a gente também acaba sendo jogado para baixo junto com eles. A IRB Brasil vendeu o fundo imobiliário para XP Malls, então a IRB Brasil anunciou na sexta-feira que realizou a venda de 94% das cotas que detinha do seu fundo imobiliário IRB Internacional para o fundo imobiliário XP Malls, pelo preço de 308 milhões. O retorno em dividendos adicional para o cotista do fundo da XP Malls é de 0,9% ao ano. A notícia é positiva para a XP Malls no curto prazo, para a IRB Brasil tem um impacto menor, porque esse porte dessa operação é muito pequeno em relação ao valor da empresa, então não faz tanta diferença para a IRB Brasil, mas para a XP Malls é uma notícia bem positiva, de fato. E agora, a última notícia. Antes disso, você pode se inscrever, mas só se você quiser, ou deixar seu like. Nova onda de concessões rodoviárias em 2020. São aguardadas pelo menos 9 licitações de rodovias esse ano, que é um dos mercados que eu falei que ia ser um grande mercado em 2020, continuo apostando nisso. Acho que a gente vai ter uma grande elevação aí, inclusive coloquei um relatório aqui da Levante dos 3 principais mercados para 2020. É gratuito, eu recomendo que vocês baixem, tá incrível o relatório e tem também o E Eu Com Isso, que eu já tinha falado para vocês no começo. Então vamos lá, são aguardadas ao menos 9 licitações rodoviárias nesse ano e nessa quarta-feira foi leiloado aí o corredor de Piracicaba e Panorama, no estado de São Paulo. A notícia é positiva para o setor de uma forma geral, no entanto é preciso analisar caso a caso cada oportunidade para a gente avaliar o retorno ao acionista. A Levante espera que com essa notícia a CCR, a CCRO3 na bolsa e a Eco Rodovias, Ecor3, participem ativamente desses leilões, já que são os 2 players mais consolidados e que têm caixa disponível. Por hoje foi mal pela velocidade que eu tô falando isso aqui, eu tô gravando num lugar público aqui, então foi um pouco mais complicado. Um abração, um beijão e até o próximo vídeo.